Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o suicídio. E por que esse assunto é tão importante? Porque qualquer pessoa pode ter no seu convívio, neste momento, algum familiar, amigo, uma pessoa querida, que esteja pensando em acabar com a própria vida. E assim é muito importante aprender a identificar alguns sinais que essa pessoa apresenta, caso ela esteja com alguma ideação suicida. Eu trabalho há algum tempo já em consultório e num centro de saúde mental, onde eu recebo pessoas que tentaram suicídio ou que estão com alguma ideação suicida. Assim, a gente tem que lembrar da campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Porém, lembrando que a gente precisa pensar na prevenção em todos os meses do ano, não apenas no mês de setembro. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela teve origem lá nos Estados Unidos. Tinha um jovem de apenas 17 anos, ele tinha um carro, um Mustang amarelo, e lá nos Estados Unidos os jovens podem ter carteira de motorista já aos 16 anos. E esse jovem, então, cometeu suicídio com esse carro. A família dele confeccionou cartões com mensagens, esses cartões eram amarelos, com fitas, e eles distribuíram para as pessoas que pudessem estar passando pela mesma situação do familiar deles, que acabou cometendo suicídio. Assim se estabeleceu a campanha do Setembro Amarelo, que acontece então aqui no Brasil e no mundo todo. E a gente precisa pensar então nessa campanha, porque estima-se que no Brasil 32 pessoas por dia acabem cometendo suicídio. Esse número aumentou agora em 32% durante a pandemia, agora no ano de 2020, pela situação toda que a pandemia traz. Além disso, aumentou em 38% o consumo abusivo de álcool e ainda bem que aumentou em 800% o número de pessoas que buscaram ajuda psicológica. Por quê? Porque a situação de pandemia ela já era difícil para muitas pessoas que já tinham algum transtorno mental e ela acaba agravando mais ainda para as pessoas, para todas as pessoas, porque é uma situação de calamidade, uma situação de catástrofe, onde as pessoas ficam com muito medo, insegurança, medo de morrer, de passar a doença para alguém, ficam com uma insegurança quanto ao futuro, a sensação de confinamento, de estar preso, de não ter opção de lazer, os próprios conflitos em casa com as pessoas que estão confinadas ali, e uma coisa muito importante, a preocupação financeira. Tudo isso vai acumulando e vai fazendo com que a pessoa que já tinha algum transtorno mental agrave ainda mais. Então, o que leva uma pessoa, né, além da questão da pandemia, o que leva uma pessoa a também ter essa questão do suicídio? Se a pessoa já tinha algum transtorno, como depressão, ansiedade, pânico, isso tudo acaba gerando alguns sintomas, insônia, sensação de estresse, coisas que acabam agravando e fazendo com que a pessoa pense também no suicídio. O que leva também uma pessoa a pensar em suicídio? As perdas da vida, perder alguém querido, uma morte, um falecimento, as decepções, a dificuldade de autoestima, problemas financeiros, bullying, qualquer fracasso, qualquer situação que vá acumulando na vida da pessoa pode gerar na pessoa uma distorção mental, onde ela passe a pensar que a única saída da vida dela, ou a melhor saída da vida dela, seria acabar com a própria vida. A pessoa então fica com esse pensamento de que se ela morresse seria melhor, porque ela acabaria com o sofrimento dela, com essa angústia, essa dor, essa tristeza, esses problemas todos aos quais ela está mergulhada, e ao mesmo tempo ela acabaria então fazendo com que as outras pessoas ficassem tranquilas e ela não fosse mais um peso para as outras pessoas. Isso é o que pensa uma pessoa que está pensando em cometer suicídio. E a partir disso, então, a pessoa então começa a apresentar ali alguns sinais de que ela está pensando em cometer o ato. E isso é importante a gente aqui ver para que todos possam identificar. Geralmente uma pessoa que está pensando em cometer suicídio, ela começa a ficar mais isolada, mais triste, ela pode ter momentos de choro, ela pode ter mudanças na alimentação, no sono, e principalmente ela tem algumas falas que ela traz, onde ela diz que ela não queria viver mais, que ela está cansada da vida, que ela está sendo um peso para todos, que ela queria dormir e não acordar mais, que ela queria sumir.
Então ela passa a falar alguns sinais, algumas frases, dizendo que realmente ela não queria viver mais. Às vezes ela tem então alguma irritabilidade também, ela fica com mais sensação de desprazer, de sensação de não ter futuro. Então ela começa a ter uma série de problemas ali na vida dela que a gente percebe que ela não está bem, porque muda tudo na vida dela. Ela deixa de fazer coisas que antes ela fazia, como por exemplo, se ela tinha um hobby, alguma coisa que ela gostava muito, ela deixa de fazer isso. Se ela gostava de se cuidar da aparência, muitas vezes ela deixa de cuidar da aparência e ela fica com essa sensação de desesperança e com essas frases de sinais que às vezes nem sempre são só para chamar atenção. Às vezes a pessoa está lá chorando, dizendo que não quer viver mais e que não valeria mais a pena viver, e a gente tem que ficar atento para esses sinais que a pessoa apresenta. Caso a pessoa apresente, então, esses sinais de que ela não queria viver mais, de que ela mudou toda a forma como ela agia antes, a gente precisa pensar, então, em conversar com essa pessoa, oferecer ajuda, oferecer um diálogo, perguntar o que está acontecendo, conversar sem julgar, mais ouvir do que falar, perguntar se pode ajudar de alguma maneira e principalmente também oferecer ajuda profissional, porque uma pessoa quando chega num ponto em que ela está desesperançosa da vida e ela está isolada, muitas vezes ela quer se isolar mais ainda, ela não ouve muitas vezes a família. Pelo contrário, ela acha que está preocupando a família e ela tem que acabar com a própria vida para ela poder, então, deixar a família em paz. Então, oferecer essa ajuda até mesmo profissional e, principalmente também, sempre se a pessoa apresentar riscos, sempre ficar perto da pessoa, não deixar ela sozinha, observar o que ela vai fazer, tirar do alcance dela objetos que possam causar um suicídio, e como, por exemplo, armas, facas, medicamentos, cordas, observar a pessoa, então, para que ela não fique sozinha, que ela não tenha alcance a veneno, essas coisas assim, para ela não, então, acabar não cometendo o suicídio. Então é muito importante oferecer para ela um apoio, conversar. Não adianta dizer para a pessoa, tu tem que reagir, você tem que reagir, tem que dar a volta por cima, a vida é maravilhosa, vamos lá. Isso não adianta dizer para a pessoa. Tem que mudar a forma dela de pensar, oferecer ajuda para ela, convencer ela de que ela não está bem, de que ela precisa de ajuda mesmo, porque se deixar mesmo a pessoa assim com esse tipo de pensamento, isolada, pensando em não viver mais, em algum momento ela pode aproveitar uma oportunidade e ir lá e fazer e cometer o suicídio mesmo. Por esses transtornos mentais, muitas vezes a pessoa está tão transtornada que na hora ela nem pensa o que ela está fazendo, ela faz aquilo meio que sem pensar e vai lá e comete o ato. Então é muito importante ter mais diálogo com a família, observar as pessoas ao redor. Às vezes ninguém percebe que a pessoa está mal, que ela está dando sinais de que ela não está bem, ninguém percebe. E depois todos se culpam, por que não perceberam que a pessoa não estava bem? Muitas vezes hoje em dia cada um voltado muito para si, cada um na sua, muito isolado, e de repente acabam não dando a atenção devida que poderiam dar para alguém que possa estar passando por isso. Então é muito importante ajudar a pessoa, auxiliar, oferecer apoio familiar, apoio de amigos e apoio profissional e buscar tratamento. Então vamos trabalhar muito nisso, na prevenção, vamos salvar vidas, porque o suicídio realmente acaba com muitas vidas. Estima-se que 9 entre 10 pessoas que tentam suicídio, que cometem, na verdade, o suicídio, poderiam ser evitados. Então 90% poderiam ser evitados se houvesse, então, essa prevenção, esse cuidado, essa observação. Então vamos observar se algum familiar, algum amigo não esteja tão bem, vamos observar, vamos oferecer apoio, vamos ajudar. Então que todos tenham aí uma boa qualidade de vida e com certeza sempre prevenindo para que todos possam ter aí um bom futuro e uma boa vida sempre. Então, boa sorte a todos e um abraço.